Saudações pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aí. Vocês já estão vendo no título sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu tenho visto aí uma grande quantidade de perguntas sobre esse tema surgir, seja aqui nos comentários do YouTube, seja lá no Instagram, nos boxes de pergunta que eu abro. E quando, eu já falei isso em outros vídeos, quando eu vejo que tem muita dúvida surgindo sobre o mesmo tema, eu interpreto isso como um sinal que é para eu vir aqui gravar e falar sobre esse tema. Então, novamente, estou seguindo a minha intuição aí, observando esses sinais, essa necessidade que muitas pessoas têm apresentado, que é dúvida sobre mediunidade. Eu vou generalizar aqui como mediunidade, mas normalmente as perguntas que vêm até mim é: Dalton, como eu faço para ver as entidades no ritual? Como eu faço para ouvir? Como eu faço para ter uma confirmação de que elas estão ali? Como eu faço para me comunicar? Então a gente sabe que isso aí gira em torno de habilidade mediúnica, né? Porque é justamente a habilidade mediúnica que vai nos permitir uma comunicação com a entidade. Embora eu vá passar algumas dicas aqui para vocês de maneiras de ter confirmação, maneiras de ter algum contato com as entidades que a gente evoca dentro de uma ritualística, sem necessariamente ser médium, né? Utilizando de ferramentas que vão te ajudar caso você ainda esteja nesse processo de desenvolver mediunidade. E por falar em processo de desenvolver mediunidade, preciso dar um balde de água fria aqui. Sei que vai ser um balde de água fria para muita gente talvez, mas pessoal, não existe pulo do gato, não existe um sistema, não existe uma técnica, não existe um ritual específico que você vai fazer e da noite pro dia você já vai virar aí um médium, já vai conseguir ver tudo, ouvir, se comunicar com as entidades. Não funciona dessa forma, tá? O processo de desenvolvimento mediúnico, ele é lento, bastante lento, ele requer disciplina, ele requer que você não desista, que você continue sempre, e é um processo que requer prática. Você vai desenvolver a sua mediunidade praticando, fazendo ritual, testando, dando murro em ponta de faca, tentando ouvir mesmo que você não esteja ouvindo, tentando ver mesmo que você não esteja vendo. Em paralelo você vai fazer alguns exercícios ou buscar algumas técnicas, alguns caminhos que eu vou citar nesse vídeo aqui, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é que não existe um caminho rápido, muito menos um caminho fácil para se atingir isso aí, infelizmente. Ah, Dalton, mas tem muitas pessoas que já nascem, né, com a habilidade mediúnica desenvolvida. Pois existem pessoas que já nascem com a habilidade mediúnica, então desde sempre, né, desde criança, depois adolescência, vai para a fase adulta, conseguiram ver o mundo espiritual, conseguindo ouvir o mundo espiritual e ter esse acesso, nesse contato mais fácil. Conheço várias pessoas assim, e eu também conheço várias pessoas, assim como eu, que não nasceram com essas habilidades de ver ou ouvir o mundo espiritual e que precisam de um trabalho aí árduo e longo, né, para desenvolver essas habilidades. É possível, mas vai ser necessário trabalhar para desenvolver. Eu já tentei refletir muito sobre isso, a conclusão que eu cheguei de por que algumas pessoas nascem com uma mediunidade bastante aflorada e outras não nascem. Eu já citei isso aqui num vídeo antigo no canal. A minha teoria é que, assim, a gente nasce, pessoal, com as habilidades que são convenientes ao nosso ciclo de vida, às nossas missões espirituais de vida. Então, se a tua missão, de repente, espiritual, missão de vida, seja trabalhar magicamente ou espiritualmente para, enfim, ajudar pessoas, sei lá, com trabalhos de cura, a tua mediunidade ela vai ser mais direcionada aos trabalhos de cura. Se a tua missão, teu propósito de vida espiritual, ele esteja mais alinhado com questões oraculistas, né, por exemplo, de você conseguir intermediar uma pessoa com uma entidade, aí você vai ser aquela pessoa que vai conseguir ver, que vai conseguir ouvir o mundo espiritual. Então, nunca é em vão. A gente pode acabar demorando a entender isso. Eu mesmo sempre fui uma pessoa que sempre quis ver, sempre, né, quero ver o mundo espiritual, quero ouvir as entidades da mesma maneira como as outras pessoas ouvem, e eu tive que educar o meu ego para entender que talvez essas não fossem as habilidades mais condizentes com aquilo que é a minha missão aqui no agora, para essa experiência. Aí meus guias falaram: Dalton, você já foi em outras vidas, né, um médium clarividente, clareaudiente, mas nessa aqui não é para trabalhar a clarividência, agora você tem que trabalhar outras habilidades. Aí me foi revelado outras habilidades. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Todo mundo possui habilidade mediúnica, todo mundo possui algum tipo aí de dom. Tem um caminho aí para vocês, né? Você vai ter que trabalhar em um caminho para você descobrir. Mas cedo ou tarde você vai descobrir qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, porque todo mundo tem uma certa propensão. Uma coisa que todos têm, assim, que todos têm perspectiva para desenvolver é a intuição, tá? A intuição é uma coisa que mesmo para seres humanos que não estão ali buscando um trabalho de desenvolvimento espiritual, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, são pessoas mais, assim, profanas, vamos colocar dessa forma. Intuição é uma coisa que todo ser humano tem, e logo todo mundo tem condições de desenvolver intuição. Então, intuição e sensibilidade energética, que é uma das coisas que eu quero conversar aqui com vocês, são o mais básico, o que a gente precisa mais trabalhar, aprender a confiar também, principalmente, e aí depois você vai desenvolvendo para outras habilidades, né? Seja habilidade de visão, a olho nu, ou visão astral na tela mental, ou audição, ou outras formas aí que a gente vai conversar ao longo desse vídeo, tá?
Devo dizer para vocês que as coisas talvez que eu vá passar aqui, as dicas, alguns macetes, alguns caminhos, alguns conselhos, sejam diferentes, por exemplo, de como se desenvolve, vamos colocar aí, matriz afro. Na matriz afro tem as suas próprias técnicas, seus próprios caminhos de desenvolver mediunidade. Vai ser completamente diferente daquilo que eu vou transmitir aqui, porque cada sistema, cada panteão, cada prática vai ter o seu caminho, os seus caminhos e técnicas para chegar naquele resultado, tá? Então, as técnicas que eu vou passar aqui para vocês são aí desse nosso meio, das coisas que a gente está acostumado a falar aqui no canal, né, de alta magia e magia cerimonial principalmente, beleza? Então vamos lá, para vocês terem uma noção, resgatando naquele primeiro assunto que eu estava conversando com vocês, eu, durante um ano e meio das minhas práticas, eu fiz os meus rituais completamente cego, surdo e mudo. Cego e surdo, principalmente. Eu não conseguia ver as entidades, eu não conseguia ouvir as entidades, e eu não conseguia falar, quer dizer, eu podia falar, mas eu não tinha como receber, né, uma resposta da entidade. Quando eu digo entidade aqui, eram os anjos, arcanjos, inteligências planetárias, daimons, né, que eu sempre trabalhei dentro das minhas práticas de magia cerimonial. Então, durante um ano e meio, eu fiquei com a minha mediunidade muito engessada. E, novamente, eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito ambicioso de querer desenvolver visão, então eu procurei vários rituais e tudo mais, mas não desenvolvia. E aí uma das coisas que me foi falado, né, nisso depois futuramente, né, quando eu consegui a ajuda, no caso a Adelane, né, que é a minha companheira aqui, que ela tem a mediunidade mais bem desenvolvida do que a minha, ela anos depois conseguiu fazer o meu contato com, né, os meus mentores, os meus guias, para eles me explicarem o porquê disso aí tudo, né, porque de um ano, desde o começo assim da minha prática, até um ano e meio depois eu tava assim, meio cego, meio surdo e fazia as coisas assim na base da fé, né, muitas vezes a minha fé até ela ficava meio desestruturada porque eu não sabia se eu estava falando com as paredes ou se eu estava falando literalmente com a entidade que eu estava pretendendo evocar ali naquele momento. E durante esse tempo aí de um ano e pouco, eu utilizei o tarô como uma ferramenta auxiliar para me dar confirmações. Então fica aí já a minha primeira dica. Caso você ainda esteja em fase de desenvolvimento mediúnico, uma coisa que você pode usar são ferramentas externas. Então aprende um baralho cigano, aprende um tarô ou qualquer outro oráculo que você achar bacana, porque eles vão servir, esses oráculos eles não precisam que você tenha mediunidade. Precisam que você tenha um pouco de intuição, mas como eu falei, intuição todo mundo pode desenvolver, daqui a pouco eu passo umas dicas aí sobre isso, alguns caminhos, beleza? Mas o que você precisa para oráculos é intuição, né? Para que a sua intuição seja aplicada em cima daqueles arquétipos que estão sendo manifestados ali, e aí você entenda aquela mensagem. Então, para não dizer assim, né, que eu não conseguia me comunicar, eu me comunicava, mas comunicava através das cartas. Então eu levava o meu deck de tarô para dentro do círculo mágico, e aí eu tava ali e tentava sentir a energia da entidade, do anjo, arcanjo, daimon, e fazia uma pergunta, embaralhava e jogava ali, virava as cartas e acho que ele está querendo me dizer isso aqui. Aí se eu tinha dúvida, né, eu perguntava se era isso mesmo ou não, jogava de novo. Se viessem cartas positivas eu tinha um sim, se viessem cartas negativas eu tinha um não, se viesse carta positiva com negativa eu tinha um talvez, porém, depende. Então dessa forma, né, eu fui usando o tarô, o baralho cigano, a cartomancia como um todo, como uma ferramenta que me possibilitou ter contato com as entidades enquanto eu ainda não tinha desenvolvido a habilidade de comunicação, de visão ou audição, tá? Então fica aqui a minha primeira dica. É muito fácil, é muito tranquilo, claro, requer um pouquinho de estudo, como tudo dentro dos caminhos mágicos vai requerer um estudo, um empenho, mas é mais fácil, né, é mais fácil do que o caminho, é menos árduo do que o caminho de desenvolvimento mediúnico. Então comecem com ferramentas que vão te auxiliar. Então essas ferramentas oraculares, de um modo geral, elas vão te auxiliar a ter confirmação se a entidade está presente, e pegar conselhos de um modo geral que elas vão canalizar ali e vão te mostrar através dos arquétipos daquele oráculo, daquela carta, enfim. Outra coisa bacana, recentemente aí, se vocês voltarem aí, quem tá vendo esse vídeo na semana do lançamento, o pêndulo é uma ferramenta interessante que eu comecei a estudar agora também. A gente tem uma live aí com o Frater Vívidos aqui no canal, falando sobre radiestesia e radiônica. Então assista essa live, se eu lembrar eu vou deixar aqui nos cards ou o link na descrição, mas é só jogar aí também no canal aí, Corvedor Eremita, radiestesia. A gente tem uma live ali de 2 horas e pouco falando sobre esse tema, foi uma live bastante produtiva. Pra mim que não entendia nada, eu já saí entendendo bastante coisa e tô praticando aí, tô satisfeito aí com aquilo que eu venho praticando, né, do pêndulo. E o pêndulo é uma ferramenta interessante que também pode ser usado como oráculo dentro de rituais, para você ter ali confirmações, né? A entidade está presente, se o pêndulo gira no sentido horário, você sabe que tá. A entidade está presente, se o pêndulo girar no sentido anti-horário,
talvez não, ou ainda esteja em fase de manifestação da entidade. E você pode fazer perguntas de sim ou não e ter as respostas através do pêndulo, ou você pode criar um pequeno gráfico ali que vai te dar respostas além de sim ou não, ou talvez, né, respostas um pouco mais elaboradas. Então, tudo tá naquela live, não vou me delongar muito aqui, porque esse não é o foco do vídeo, mas fica aí também uma dica para vocês, técnicas de radiestesia, o uso de pêndulo, bem como tarô, baralho cigano, qualquer outro tipo de oráculo, é uma ferramenta que vai ajudar vocês no início a se comunicar com as entidades, beleza? Para que vocês não façam os rituais aí no escuro, isso vai dar maior segurança para vocês saberem que não estão falando com as paredes, né? Que tem sim ali uma entidade que você está sentindo a energia. Sensibilidade energética. Sensibilidade energética, pessoal, assim como intuição, como eu mencionei, é uma coisa que todo mundo tem. Talvez você ainda não tenha reparado, mas sensibilidade energética todo mundo tem. Sabe quando você vai num ambiente e você não se sente bem naquele ambiente, você se sente desconfortável, ou depois você sai daquele ambiente e você se sente pesado, dá uma dor de cabeça, um mal-estar? Isso é sensibilidade energética, porque você entrou num lugar que estava energeticamente negativo ou denso, seu corpo de energia absorveu e o seu corpo físico interpretou aquilo ali como uma espécie, né, de um mal-estar, de um desconforto físico. Então isso nada mais é do que seu corpo de energia interpretando as energias dos arredores. A mesma forma como às vezes você chega num local e você se sente muito bem, se sente confortável, se sente feliz, se sente à vontade, aquele é um lugar de energia sutil, de energia positiva, né, de alegria, de amor, de harmonia. Então o seu corpo físico ele se sente bem em ambientes. Muito clássico também, por exemplo, quando você faz um passeio terapêutico de ir para a natureza, quando você está ali respirando um ar fresco, quando você está num lugar mais ao ar livre, você se sente muito melhor do que quando está ali na cidade grande, na correria, dentro de busão e tudo mais. Novamente, questão de energia dos ambientes. E o nosso corpo físico, a nossa mente, ela vai se adaptando conforme a energia do ambiente. Você só precisa tornar isso consciente, porque às vezes acontece e você acha que aquilo é tão normal, a sensibilidade energética é tão normal, que às vezes a gente descarta isso como sendo um viés mediúnico, né? Mas é um viés mediúnico. Então, minha dica para vocês quando vocês forem fazer os rituais de vocês, seja com anjo, dharma, inteligência, olímpico, elemental, etc., deixa um caderninho ali do lado, ou de repente o celular para gravar uma nota de voz, e vão fazendo relatórios daquilo que vocês vão sentindo. Por exemplo, no meu primeiro ritual de magia cerimonial, foi um ritual angelical, eu senti calafrios, e eu senti o meu corpo mexendo, eu vi clarões de luz assim, né, com o olho fechado na minha tela mental, e eu senti o corrente de ar frio, né, e os calafrios também. Então isso são percepções que eu tive ali. Não consegui ver, não consegui ouvir nada, mas o meu corpo, né, e a minha mente estava sentindo algumas coisas ali. Então, vá anotando isso, vá anotando as percepções que você tem, como você está se sentindo emocionalmente. Pô, eu tô tenso ou eu tô relaxado? Claro que às vezes a ansiedade, né, pré-rito pode, né, dar uma interferida nisso aí, mas faça o rito quando você estiver ali em metade, quando você já estiver um pouco mais estabilizado. Depois que você terminar, relata, escreve isso, grava uma nota de voz, para que você vá ao tempo fazendo um pequeno relatório de como que você se sente, ou como que seu corpo se comporta, sua mente se comporta, seu emocional se comporta, dentro de diferentes tipos de rituais com diferentes entidades, ênfase nisso, diferentes entidades, porque daí você vai tendo aí uma maneira de você medir, você ver como é que está a sua sensibilidade energética. Pô, no ritual angelical eu me sinto, né, mais à vontade, eu me sinto mais leve, né, às vezes me emociono, como muita gente fala que às vezes chora, né, dentro de rituais angelicais. Isso são estímulos emocionais da sensibilidade energética. No rito de Goethe eu me sinto tenso, minha musculatura fica tensa, eu fico receoso, eu fico paranoico, fico vendo vultos, coisas assim. Anota tudo isso aí, porque é bastante legal você fazer essa auto-observação e ir anotando, porque depois você faz uma média disso. Em rituais angelicais eu me sinto assim, né, na presença de energias sutis eu me sinto assim, na presença de energias mais densas ou naturais eu me sinto assim, assim, assado, e você vai tendo aí uma média, e vai conseguindo meio que calcular, e isso vai te dar um norte em ritualísticas futuras. Por que que eu digo? Uma coisa que talvez seja meio, não vou dizer polêmico, mas enfim, pode ser que seja meio polêmico, mas um erro, pessoal, um defeito, eu acho, que eu vejo assim por experiência, né, de casos que eu acompanhei, de pessoas que já nascem com a sensibilidade, não, a mediunidade auditiva ou visual desenvolvida. Então aquela pessoa que desde sempre tem a capacidade de ver, a capacidade de ouvir,
muitas vezes essas pessoas acabam confiando demais, né, nas suas próprias habilidades de ver ou ouvir e esquecem da sensibilidade energética. Por isso que eu falo que às vezes você não ver ou não ouvir, em certas circunstâncias, pode ser até uma bênção para você. Porque, por exemplo, você faz um ritual angelical, um ritual de Goetia, mas quem se manifesta ali, naquele rito, vamos supor que você errou algum aspecto do ritual e se manifesta uma entidade impostora. Inclusive eu quero futuramente falar sobre isso em alguns vídeos aí, mas não tem segredo, a gente sabe que é uma coisa que é possível, né? Comentei já algumas lives aqui no canal. Então manifesta uma entidade impostora. Se você estiver vendo, se você estiver ouvindo, a entidade impostora ela vai se aproveitar da sua capacidade de visão e da sua capacidade de audição, e ela vai ter muito mais poder de persuasão, muito mais poder de manipulação sobre você. Porque ela vai manipular aquilo que você está vendo, vai manipular aquilo que você está ouvindo, e ela consegue se fazer passar muito mais fácil por uma outra entidade, porque você vai estar confiando, né? As pessoas acabam confiando tanto na própria visão quanto na própria audição, que acabam esquecendo daquele detalhe da sensibilidade energética. Então, às vezes, está ali vendo um anjo todo luminoso, achando que é realmente um anjo, mas esquece de fazer a autoanálise, né, da sensibilidade energética e esquece de repente, ver, pô, mas tô vendo aqui um anjo na minha frente, mas o meu corpo tá rígido, eu tô me sentindo tenso, eu tô me sentindo, né, com pressões, eu não tô me sentindo legal. Isso mostra, novamente, né, se você fez aquele passo a passo que eu te falei antes de fazer os relatórios, mostra que por mais que seja uma figura de luz que esteja se manifestando no seu visual, energeticamente falando, é uma entidade densa, que está se fazendo passar por uma figura de luz. Então, novamente, o princípio de tudo é a sensibilidade energética e a intuição, que todo mundo tem por igual. Alguns em níveis maiores, outros menores, mas todo mundo consegue desenvolver por igual. Então, eu já vi muitos casos, tá, pessoal? Confiem em mim, eu não tenho motivo para vir aqui mentir para vocês. Eu só não posso falar mais por questões de ética, né? Mas não posso citar nomes e tudo mais, mas eu já vi muita gente, pessoal, muita gente que tinha habilidade de ver, tinha habilidade de ouvir e que foi enganado, foi trapaceado e teve muito problema por conta de entidades impostoras que acabaram se aproveitando dessa habilidade de ver ou ouvir da pessoa e novamente elas conseguem manipular o magista quando ele consegue ver ou ouvir, né? Porque daí às vezes o magista acaba esquecendo dessa questão da acessibilidade energética. Então, por um lado, é muito bom, às vezes muitas pessoas falam, poxa, mas eu queria já nos meus primeiros rituais ver, mas eu queria já nos meus primeiros rituais ouvir, eu também queria, eu sei como é essa ambição, mas uma coisa que aconteceu comigo e que talvez, né, eu recomende, eu vejo que talvez vai acontecer com muitos de vocês também é uma bênção você poder ficar ali alguns meses sem ver, sem ouvir, né, e justamente ser lento esse processo de desenvolver a visão e a audição, porque você aprende, primeiro, aprende a desenvolver e a confiar na sua intuição, aprende a ver como que seu corpo se comporta em diferentes energias de diferentes ritualísticas, para você começar a desenvolver aí as suas habilidades de sensibilidade energética dentro dos ambientes ou ritualísticas, e isso é o que vai te garantir aí maior segurança, né? Vai te garantir um alicerce, vai te garantir uma base. E depois você vai desenvolvendo, né, a visão, a audição, na medida em que você já tiver uma segurança. Então, essa questão de acreditar, da gente ter uma fé, é uma coisa bastante importante também de desenvolver. Então, eu vejo que às vezes muita gente quer ver ou tem essa ambição de ver ou ouvir, não por uma questão prática, né? Poxa, se eu ouvir entidade, eu vou poder estudar, vou poder receber mensagens de maneira mais clara, isso vai me beneficiar de várias formas. E tem pessoas que querem ver ou querem ouvir simplesmente porque dessa forma não vão ter dúvidas. Quando você está vendo, quando você está ouvindo, você tem a confirmação de que a entidade está ali e que o ritual funcionou. Então, muitas vezes você não precisa necessariamente ainda, né, tem processos, tudo são ciclos. Muitas vezes você precisa, antes de desenvolver a mediunidade visual ou auditiva, você precisa desenvolver a sua própria autoconfiança, né, dos seus rituais. Então você precisa aprender a confiar no seu rito, na sua capacidade de que você está fazendo o rito, que a entidade está ali, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja ouvindo, mas você confirma por métodos aí paralelos, como eu falei, né, dos oráculos, confirmar pela sensibilidade energética ou outros pequenos sinais. Então isso tudo vai desenvolvendo a sua confiança, a sua fé dentro dos seus ritos, para que você não dependa só de visão ou audição. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que se educar, né, nessa questão das nossas ambições, do nosso ego, para que a gente entenda que às vezes aquilo que a gente quer, talvez lá na frente vá nos sabotar de alguma forma. Então, aprender primeiro, né, a dominar o básico, que é a intuição, que é a sensibilidade energética, e depois ir progredindo, né, para os processos de visualização ou audição. E novamente, às vezes pode ser arriscado para você já começar
vendo ou ouvindo, porque se alguma entidade impostora se manifestar, ela vai ter mais poder de te enganar, mais poder de te manipular por conta da sua audição ou visão. Mas aquele que não está vendo, aquele que não está ouvindo, não pode ser manipulado. Conseguem compreender aqui a essência do negócio? Então é basicamente isso. Confiem, aprendam a confiar primeiramente na sua sensibilidade energética e na sua intuição, beleza? Então esse é um dos processos aí do desenvolvimento mediúnico, aprender a confiar, aprender a ter fé nos atos mágicos que você está fazendo e não depender de uma habilidade mediúnica como a visão ou a audição como um viés de confirmação para suas habilidades, tá? Eu sei que com certeza é muito bom ver, muito bom ouvir, isso expande muito o leque, mas isso não é tudo dentro das nossas práticas mágicas, tá? Desculpa o sermão, vamos continuar agora aqui para uma questão mais prática. Dalton, como desenvolver então intuição, sensibilidade energética? Primeiro, pessoal, aqui no canal a gente já tem alguns vídeos falando sobre magia prática, o caminho do adepto, né? A primeira obra de Franz Bardon. Ali tem os exercícios do Franz Bardon. Os exercícios do Franz Bardon, eles ajudam muito você a desenvolver a sua sensibilidade energética e também os seus aspectos mediúnicos, trabalhando, né, nas características dos 4 elementos. Então, aqui não tem segredo, leiam Franz Bardon na medida do possível e tentem praticar os exercícios do grau 1, grau 2 e ir evoluindo aí, né, com o tempo. Não precisa ser assim de maneira compromissada, você vai fazendo aos poucos, enfim. Façam alguma coisa ali, né? Tentem encaixar alguma dessas técnicas, daqueles exercícios na realidade de vocês, porque já está mais comprovado, e eu sou uma prova disso. Eu vi muito resultado fazendo os exercícios do Bardon, continuo vendo resultado, e dezenas, centenas de outros praticantes também afirmam isso. Então, exercícios de Franz Bardon, né, do livro Magia Prática, o Caminho do Adepto, são uma forma de você ter exercícios práticos no seu dia a dia, de desenvolvimento elemental, equilíbrio elemental, que vai proporcionar maior mediunidade, maior sensibilidade energética também. Então os trabalhos com o elemento água vão trabalhar a tua intuição e também a sensibilidade energética. Os trabalhos com o elemento fogo estimulam a visão, entre outras coisas. E futuramente vai ter, eu sei que eu estou devendo, né, mas vai ter o podcast aqui para a gente falar sobre essas questões ali, técnicas também do livro do Bardon. Mas os exercícios do Caminho do Adepto são aí um bom norte para você começar a praticar coisas, né, no seu dia a dia para desenvolver. Ritualísticas, então você vai fazer ritualísticas. Então muita gente pergunta, pô, Dalton, como é que eu faço, né, para desenvolver intuição, como é que eu faço para desenvolver acessibilidade energética? Se você não quiser necessariamente, né, fazer os rituais do Bardon, embora seja o exercício do Bardon, embora seja indicado, faça rituais com entidades cujas virtudes estejam centralizadas aí nessas questões mediúnicas. Então, por exemplo, você trabalha com o espírito olímpico, trabalha com o espírito olímpico full, porque o espírito olímpico full, ele proporciona desenvolvimento mediúnico, intuição, sensibilidade energética e todo esse alicerce aí desse processo, né, de desenvolvimento astral, mediúnico e tudo mais. Então, se você trabalha na magia planetária, você vai trabalhar com as forças lunares. Se você trabalha com magia angelical, você vai trabalhar com o arcanjo Gabriel, entre outros anjos aí. Se você trabalha na Goetia, existem alguns daimons que ajudam na questão mediúnica também. Já citei sobre as tarô aqui, veja um vídeo sobre as tarô, que eu falo sobre essa questão lá, tem alguns adendos ali. Então é ritual, pessoal, é mão na massa. Você, veja só, mesmo que você esteja num caminho, né, de buscar pelo seu desenvolvimento mediúnico, você vai precisar continuar fazendo rituais. Então é natural, entendam que é natural, nos primeiros meses, primeiros anos, você não ter assim tanta habilidade mediúnica, mas é justamente essa vivência, né, de fazer ritual ali toda semana, todo mês, e ter diferentes, né, experiências com diferentes entidades de diferentes rituais ou sistemas, que vai, né, ir aos poucos desenvolvendo, que você vai tendo experiências, né, com diferentes energias, e isso ajuda, né, na sua sensibilidade energética, e ajuda você a ter vias de manifestação para praticar a sua intuição, para aprender a confiar na intuição. E, novamente, né, não vai ser um ritual que você vai fazer que você vai começar a ver as coisas na sua tela mental. Então você precisa fazer rituais e tentar ver, mesmo que você não esteja vendo, faça, pratique, tente e aos poucos, né, vá fazendo os exercícios, vá fazendo rituais que te proporcionem desenvolvimento mediúnico, né, conforme eu citei aqui para vocês algumas entidades aí que podem ajudar nisso. Outra coisa bacana, outro meio de comunicação que eu sempre falo também, que é a intuição, né, como eu falei desde o começo do vídeo, a intuição todo mundo tem. E a habilidade de comunicação mais comum é a habilidade de comunicação pela intuição. Então você se comunica intuitivamente com a entidade, mas tem um problema nisso aí. Qual que é a diferença da comunicação intuitiva para a comunicação clareaudiente? A comunicação clareaudiente, como o próprio nome sugere, você ouve de maneira clara. Então você ouve a entidade, né, mediunicamente falando, com distinção de timbre. Você sabe se é uma voz grossa, uma voz fina, se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, então você consegue distinguir isso aí.
Quando a gente está falando de comunicação intuitiva, você ouve a voz da entidade na sua cabeça como se fosse a sua voz. Então você está ouvindo com a sua própria voz. E é onde vem, talvez aqui a sacanagem, né, da comunicação mediúnica, de intuição, que seja você distinguir aquilo que é um pensamento seu, né, um devaneio seu, da sua mente, a sua mente, como você sempre, né, tá tendo seus devaneios, seus pensamentos ao longo do dia, cuja, né, essa voz é a sua própria voz dentro da sua cabeça, e saber separar isso para entender quando que é a entidade que está falando com você e não projeções do seu próprio ego, da sua própria mente consciente. Isso, pessoal, é uma questão de prática. Também é ensinado lá nos exercícios do Bardon, que eu já falei em alguns vídeos aqui também, que é a meditação. Com meditação, você vai aprender a observar os seus padrões de pensamento. Então, meditando aí, nem que seja 10 minutinhos todo dia, e observando os seus pensamentos, existem vários tipos de técnicas de meditação, uma delas é a de observação de pensamentos. Esse é o benefício da técnica de meditação de observar pensamentos. Você começa a notar, você começa, né, a ter ali um indício de quais que são os seus padrões de pensamento. Quando você está meditando, você vai pensar sobre o quê? Você pensa sobre trabalho, você pensa sobre relacionamento, você pensa sobre espiritualidade, no que você pensa. Então a nossa mente tem padrões de coisas que a gente tende a repetir, tende a sempre estar processando, a sempre estar pensando nesses padrões. Uma vez que você identifica esses padrões de pensamento, e aí você está dentro de uma ritualística, por exemplo, ali meditando, tentando sentir, tentando se comunicar com a entidade, e vem a sua própria voz na sua cabeça falando alguma coisa, você separa aquele pensamento e faz uma análise fria. Esse pensamento que surgiu na minha cabeça aqui é um pensamento que eu tenho normalmente? É um pensamento que está dentro dos meus padrões? Sim ou não? Se sim, então você sabe que é um devaneio. Se não é um pensamento comum, né, daquilo que você normalmente tem, é um grande indício de que talvez esse pensamento ele seja um pensamento injetado. A entidade emanou uma energia que a sua mente converteu num pensamento. Então você está recebendo um pensamento injetado, mas obviamente você vai ouvir com a sua própria voz dentro da sua cabeça. Mas se ele é um tipo de padrão de pensamento que foge, né, do comum aí que é para você, você tem ali grandes chances de ser, de fato, a voz de uma entidade, né, que está falando dentro da sua cabeça. Aí você pode usar, de repente, o pêndulo para confirmar. Isso que eu ouvi é a entidade falando comigo, ou isso que eu ouvi é só um devaneio, ou joga ali as cartas para confirmar se aquilo que você ouviu é uma coisa sua ou se é da entidade. Então vejam que existem pequenos macetes aqui que a gente pode ir fazendo, né, dentro desse começo, né, da jornada de desenvolvimento mediúnico. Então, assim, sem confirmação nenhuma você nunca vai ficar, você sempre vai conseguir ter algum tipo de confirmação, algum tipo de mensagem, né? Basta dominar algum oráculo, que não é tão difícil assim no final das contas. Na medida do possível, façam rituais, seja com Olímpico Fu, Arcanjo Gabriel, seja na Goethe, seja trabalho com elementais, lá os familiares, os espíritos olímpicos, que a gente já falou aqui nas últimas semanas também, que tem lá no curso gratuito. Procurem entidades, procurem trabalhar ritos de magia, de forças astrais, que promovam o desenvolvimento mediúnico, ou o desenvolvimento da intuição, ou o desenvolvimento da sensibilidade energética. E isso aí, ao longo do tempo, né, que você for praticando, você for tentando, você aos poucos vai começando a desenvolver. Então, hoje em dia, por exemplo, eu consigo ouvir uma entidade, eu consigo falar com uma entidade com certa, assim, dificuldade. Não é assim, eu sento ali e já começo a falar, eu preciso meditar uns 20 minutinhos antes para entrar, né, num estado alterado de consciência. Eu consigo ouvir, mas ainda não é com timbre, né, de extensão de timbre, eu ouço com a minha própria, né, a minha própria mente falando, né, dentro de mim mesmo. Mas como eu sei, como eu meditei bastante, eu identifiquei meus padrões de pensamento, hoje eu sei dizer quando é um pensamento injetado ou quando é um pensamento meu, eu consigo separar isso e consigo ter essa confirmação. Então hoje eu também consigo ver as entidades na tela mental, ainda não consigo de olho aberto, né, olho nu, só alguns vultos, mas isso já é um avanço também, né, não era sempre que eu via. Mas quando eu fecho os olhos e quando eu estou ali, né, depois de uma meditação, depois de atingido algum estado alterado de consciência, eu já consigo ter vislumbres, assim, aparições na minha tela mental, como se fosse, né, um sonho ali acordado. Eu consigo ver ali alguma cena que a entidade está me mostrando, ou a própria manifestação da entidade. Então vejam que, novamente, não é uma coisa da noite para o dia, aos pouquinhos você vai desenvolvendo, mas existem sim aí, como eu passei para vocês ao longo aqui desse vídeo, formas e pequenos caminhos, pequenas técnicas que vocês podem já ir empregando para não ficarem no escuro totalmente, tá? Então requer paciência, requer disciplina, requer foco, requer que você não desanime, não desista,
Então, cedo ou tarde você vai conseguir ver claramente, vai conseguir ouvir claramente, mas saiba que isso é algo que para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras pessoas vai ser mais lento, porque cada um tem, né, os seus ciclos de desenvolvimento espiritual, condizentes com as suas missões, com os seus propósitos, com a sua própria energia, né, com o seu próprio amadurecimento, seu próprio mérito, a sua própria autoridade espiritual. Então não dá para colocar aqui nenhuma regra, tá? Cada pessoa vai se desenvolver de um jeito. Então confiem no processo, coloquem vontade no processo e tentem, né, não gerar essa ansiedade, porque às vezes essa ansiedade que a gente tem acaba atrapalhando também, né, a gente querer ver, querer ouvir, isso são até conselhos que já me foram passados por entidades. Quanto mais a gente quer ver, quanto mais a gente quer ouvir, a gente pode acabar até se auto-sabotando, projetando coisas na nossa mente ou ouvindo coisas que não são entidades, são coisas nossas, porque o nosso ego está querendo tanto ver, tanto ouvir alguma coisa que a gente mesmo projeta aquilo. Então você tem que se isentar, tem que deixar o ego sob controle, deixar fluir e não querer, né, ter essa ambição assim exagerada de querer controlar tudo, de querer ver. Então deixe as coisas fluírem de maneira natural. A hora que for para acontecer, isso vai acontecer. Claro, requer o esforço, requer o empenho, e as coisas vão se desenvolvendo mediante isso. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desses conselhos aqui. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho grande. Sei que vocês não gostam de vídeo muito grande, mas não dá para falar isso aqui num vídeo de 5 minutos, convenhamos, né? É um assunto um pouquinho mais complexo, mas espero que isso já tenha aí dado, né, um alívio aí, ou pelo menos um norte, né, para quem está começando, para quem está nessa jornada aí. Assim como todo mundo, a gente está sempre nessa jornada de desenvolvimento. Então espero que tenha sido útil de alguma forma. Sugestões para algum vídeo, algum tema, fiquem à vontade, como sempre. E no mais, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Um abração e bons estudos a todos e boas práticas.